E os gastos com reforços no Palmeiras viraram alvo de críticas pesadas internamente. Vídeo de hoje do canal da Nicola vai te explicar sobre 278 milhões que tem rendido muito debate interno. Preciso falar também sobre um volante do Boca Juniors e da seleção argentina sub-20 especulado no Flamengo. No Corinthians, novidade importante sobre o projeto de transformar o clube em sociedade anônima do futebol. Para completar, Zubeldia e São Paulo se enfrentam na quinta-feira. O treinador argentino processou o São Paulo, sim ou não? Preciso falar também sobre uma faxina no Atlético Mineiro, sobre Matheus Pereira e a data para responder. A proposta de renovação de contrato, as maiores folhas salariais da Série B, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, espaço em que eu dou sugestões, baseado nos jogos do dia. Nessa terça-feira, preciso de uma dupla, que consiste na vitória do Al Hilal contra o Al Shortah, por pelo menos 2 gols de diferença. Preciso também de uma vitória por qualquer placar do Manchester City contra o Bayer Leverkusen. Se esses dois resultados acontecerem, a gente consegue uma odd de 1,72 e agora vem a melhor parte, clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente o bilhete aparece para você fazer sua fezinha, basta escolher o valor que você quer fazer a sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o nosso vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Inter e Santos empataram na noite dessa segunda-feira em 1-1 no Beira-Rio. Resultado muito ruim para as duas equipes. Especialmente para o Inter, que criou inúmeras oportunidades no primeiro tempo, dava para ver ou imaginar o Colorado abrindo 3-0. Não aconteceu e no segundo tempo o Santos chegou ao gol do empate. O resultado manteve o Santos no Z4, agora um pouco mais perto do Vitória. O Santos tem 38 pontos, o Vitória tem 39 e o Internacional 41. Na próxima rodada, o Santos recebe o Lanterna Sport, enquanto o Vitória recebe o Mirassol e o Internacional visita o Vasco da Gama. Já o Mirassol fez 3-0 no Ceará dentro de casa, em outra grande atuação do time do interior de São Paulo, que foi a incríveis 63 pontos, mantendo-se na 4ª colocação. Já o Ceará, ainda ameaçado de rebaixamento, 42 pontos. E o pior vem agora, o vovô ainda pega. Nas 3 rodadas finais, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, os 3 líderes do torneio. Bora falar também sobre o William, que está relacionado para o jogo do Grêmio contra o Palmeiras na noite dessa terça-feira na Arena Tricolor. O William é aquele mesmo, 36 anos de idade, meia revelado no Corinthians, havia feito um grande jogo contra o Internacional, mas se contundiu e, enfim, está à disposição de novo. A saideira do giro de notícias, Lianco precisou desativar seus perfis nas redes sociais depois de uma série de críticas e manifestações de torcedores do Galo. Tudo porque o Lianco, que não teve condição de participar da final da Sul-Americana, foi filmado xingando um torcedor do Galo que reclamava do desempenho do elenco. Bora falar agora sobre as maiores folhas salariais da Série B. Dá para dizer que na atual temporada investir pesado foi quase sempre sinônimo de sucesso. É que das 4 maiores folhas salariais da segunda divisão, 3 subiram para a primeira. Me refiro a Curitiba, Atlético Paranaense e Remo. A única exceção foi o Goiás, que entrou na última rodada no G4, vencia o Remo por 1-0 até o finalzinho do primeiro tempo, acabou levando a virada e não subiu. A única exceção dos times que não estavam com as maiores folhas, mas que conseguiu a promoção para a primeira divisão, a Chapecoense, time de Chapecó, volta à elite do futebol nacional depois de 4 anos do seu rebaixamento. Você deve estar curioso para saber as maiores folhas, certo? O Atlético Paranaense é dono da maior folha, 5 milhões de reais mês, seguido pelo Curitiba com 4 milhões e meio, pelo Goiás com 4 milhões e o Remo com 3 milhões e 800 mil reais. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. A Raposa espera para o fim dessa temporada uma resposta de Matheus Pereira e seu empresário em relação à proposta de renovação do contrato. O Cruzeiro tenta convencer o Matheus Pereira a estender o vínculo desde abril.
São longos 7 meses de negociação sem qualquer avanço. E o pior é que o Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro somente até 30 de junho do ano que vem. Isso significa que se o Cruzeiro não prorrogar o vínculo ainda nesse ano, vai correr o risco de ver o Matheus Pereira assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, a partir de 1º de janeiro, perdendo o jogador de graça em 1º de julho. Na última rodada de negociações com o Eduardo Maluf, o representante do Matheus Pereira, o Cruzeiro ouviu que o atleta vai aguardar o fim do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil para se posicionar. A partir daí o Cruzeiro vai saber o que precisa para garantir a extensão do contrato. Raposa, que já topou fazer do Matheus Pereira o jogador mais bem pago do elenco. Hoje esse status é do Gabigol, que ganha 2.400.000 por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. O Matheus Pereira ganha na casa de R$1.800.000. Importante contar que no Cruzeiro há a percepção de que o Matheus Pereira não vai esperar pelo fim do contrato para defender outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Relação que ele tem com o torcedor, com a diretoria e o fato de ser cruzeirense permitem ao Cruzeiro imaginar que essa possibilidade está descartada. O risco é de que o Matheus Pereira faça valer uma vontade dele, da sua esposa, vontade já antiga de voltar a morar na Europa. Bora falar agora sobre a faxina no Atlético Mineiro. Depois do vice-campeonato na Sul-Americana, que repercutiu muito mal entre torcedores, mas também entre os principais acionistas do Galo, dá para contar que o elenco do Atlético passará por mudanças importantes para 2026, todas elas comandadas por Jorge Sampaoli. E essa definição aconteceu depois da derrota nos pênaltis para o Lanús no último sábado. Sampaoli fica para cumprir seu contrato e tem carta branca para mexer no elenco, com alguns objetivos, entre eles rejuvenescer o grupo, torná-lo mais intenso e ao mesmo tempo mais barato. Dessa maneira, jogadores com salários altos, como o Hulk, R$2 milhões por mês, Júnior Santos, R$1.700.000 mensais e Rony, R$1.600.000 por mês, correm enorme risco de não ficar para 2026. Dudu, que tem crescido de produção, e Scarpa, que virou reserva recentemente, também estão ameaçados, jogadores com salários na casa de R$1 milhão por mês. Importante registrar que o Galo tem um dos 10 maiores salários, um dos 10 elencos mais caros da primeira divisão, com vencimentos próximos a R$20 milhões mensais. Cifras completamente fora da realidade do Atlético, especialmente por sua capacidade de arrecadação. O Galo passa por problemas financeiros importantes e busca há mais de um ano alguém que tope investir R$700 milhões no clube. O problema é que até agora não apareceu tal investidor. Bora falar agora sobre São Paulo versus Zubeldia. O tricolor enfrenta seu ex-treinador na próxima quinta-feira, no jogo no Maracanã contra o Fluminense. Partida super importante para o São Paulo, que sonha em se manter na 8ª colocação para tentar vaga na pré-Libertadores. Queria registrar que a saída do Zubeldia foi bem mais tensa e problemática do que o São Paulo divulgou. O Zubeldia acabou caindo em 16 de junho. Na oportunidade, o São Paulo chegou a falar num acordo amigável, assegurando que o argentino havia colocado o cargo à disposição, que o São Paulo aceitou o pedido de demissão do Zubeldia e que tudo corria às mil maravilhas. Não foi o caso, houve um problema financeiro importante. São Paulo tinha R$3 milhões a pagar para o Zubeldia e para os seus auxiliares como multa pela saída do treinador. Essa multa equivalia a 3 meses de salário. No primeiro momento, o São Paulo tentou pagar um valor menor, o que não foi aceito. A partir daí, começaram as negociações para um parcelamento. O tricolor tentando fazer o máximo de parcelas possível e o Zubeldia e seus auxiliares sugerindo um pagamento em menos parcelas. No fim das contas, dá para imaginar que a coisa se acertou, até porque nesse exato momento não existe qualquer processo do Zubeldia contra o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, procurei o pessoal do departamento jurídico do tricolor, que assegurou que o treinador argentino não precisou recorrer à justiça contra o São Paulo. Por falar em justiça, contar que o tricolor cobra nos tribunais R$6.200.000 da Blue Saúde, operadora de planos de saúde que estampou sua marca até a metade desse ano. O contrato havia sido iniciado em junho de 2024 e recentemente a Blue Saúde saiu da camisa do São Paulo por inadimplência. De acordo com o tricolor, o contrato que só acabaria em dezembro precisou ser interrompido porque desde maio desse ano a Blue Saúde deixou de fazer seus pagamentos. Hora de falar sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão se transformar numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol,
esse assunto tem ganhado cada vez mais importância entre torcedores do Corinthians diante da realidade financeira do clube, que deve quase 3 bilhões de reais. A falta de capacidade esportiva do Corinthians também faz com que muita gente defenda essa ideia. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, trabalhou nos bastidores para tentar a aprovação de uma mudança no estatuto do clube. E nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo se reuniu para votar as reformas do estatuto que incluíam a criação de um projeto para que o Corinthians se transformasse em SAF. Mas, como eu venho contando para vocês há bastante tempo, não há nenhum interesse dos dirigentes e membros do Conselho Deliberativo em transformar o Corinthians numa sociedade anônima do futebol. Você duvida? Então saiba que a reunião dessa segunda-feira foi adiada. Ela aconteceu, mas a votação para a reforma do estatuto ficou para fevereiro do ano que vem, se é que ela vai acontecer nessa data. Já havia até uma reunião prevista, uma assembleia entre os sócios que aconteceria no mês de dezembro para ratificar as mudanças do estatuto, permitindo que o Corinthians, por exemplo, tivesse voto direto de integrantes do fiel torcedor e para que o Corinthians, a curto ou médio prazo, se transformasse numa sociedade anônima do futebol. Com esse adiamento da votação para fevereiro do ano que vem, a Assembleia Geral de Sócios também ficou para março, mas posso assegurar que os conselheiros do Corinthians vão trabalhar para que em fevereiro essa votação seja reprovada. Ninguém dentro do Corinthians quer que o clube se transforme em SAF. Quando eu falo ninguém, ninguém da atual diretoria, nem os conselheiros que fazem parte do grupo da situação. O motivo, se o Corinthians se transformar numa SAF, todos esses dirigentes perdem seu status e o poder e passam a ser apenas figuras ilustrativas dentro do clube. Só para registrar ainda, a próxima eleição para presidente do Corinthians acontece em dezembro de 2026. E vem da Argentina a informação de que o Flamengo tem interesse em outro jogador do Boca Juniors. Na semana passada, o boato era de que Ezequiel Ceballos, ponta do Boca, estaria nos planos do Flamengo. Posso assegurar que essa negociação não existe. O Flamengo nega interesse no jogador. Pois bem, nas últimas horas surgiu mais um nome, Milton Delgado, volante de 20 anos de idade, que se tornou recentemente titular no Boca Juniors e já havia participado como titular e peça importante do Sul-Americano e da Copa do Mundo Sub-20 pela seleção argentina. Argentina que foi vice-campeã mundial e esse atleta acabou ganhando a bola de bronze, ou seja, foi eleito o terceiro melhor jogador da competição. Volante de 1,66 m de altura, também de acordo com a imprensa argentina, na mira do Flamengo e do Chelsea. Posso assegurar que não existe nenhum interesse do Chelsea em contratá-lo. Talvez estejam usando o clube inglês para tentar forçar um negócio com o Flamengo. Mas essa possibilidade de acordo com o Fla também está praticamente descartada. E isso porque hoje o Boca Juniors só aceita negociar o Delgado a partir dos 17 milhões e 200 mil euros ou 107 milhões de reais da multa rescisória. Diante desse cenário e por desconfiar da capacidade técnica do Delgado, jogador de apenas 20 anos de idade, o Flamengo não está disposto a fazer um investimento tão alto por um volante. Dessa maneira, dá para descartar que o Delgado seja contratado. O Fla que vai ao mercado em busca de reforços para 2026, as posições de centroavante e goleiro hoje são prioridades. Dá para garantir também que o Flamengo buscará mais um zagueiro, até porque há bem poucos jogadores no elenco para essa função. Nessa partida de terça-feira contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, Felipe Luiz relacionou apenas 2 atletas para a posição. Danilo, que também já foi lateral, mas hoje atua como zagueiro, e Léo Pereira. Todos os outros zagueiros não fazem parte da relação. Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira têm sido muito criticados internamente. É que conselheiros importantes do Palmeiras estão bastante incomodados com os 703 milhões de reais investidos nos 11 reforços do Verdão para a temporada. Desses 11, só 4 são titulares nesse momento. Vitor Roque, Andrés Pereira, Carlos Miguel e Kelvin, com o detalhe de que o Carlos Miguel só joga porque o Everton acabou se contundindo. Kelvin também está longe de ser um titular absoluto, tem disputado posição com o Giai. Precisamos fazer a ressalva também de que Paulinho e Lucas Evangelista só não jogam porque estão machucados. Mas o que pega hoje, especialmente entre conselheiros da oposição e até da situação, diz respeito a 278 milhões de reais investidos em jogadores que não vingaram.
São eles: Ramon Sosa, 90 milhões de reais, Facundo Torres, 73 milhões de reais, M. Martínez, 47 milhões, Jefité, 38 milhões e Mikael, 30 milhões de reais. A percepção no Allianz Parque é de que esses 278 milhões de reais foram muito mal investidos. E a preocupação é descobrir os responsáveis pela indicação de cada um desses atletas. Essa lista partiu do Abel Ferreira, foi o Anderson Barros ou a presidente Leila Pereira quem aprovou a contratação de tais jogadores. Importante registrar que nesse momento de dificuldade do Palmeiras, são 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas, falta jogador para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Palmeiras, como por exemplo Arrascaeta e Jorginho têm feito para o Flamengo. E investimento não faltou, mas, ao que parece, o Palmeiras errou a mão feio na hora de contratar atletas. E se a temporada terminar sem títulos, dá para cravar que Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira serão duramente criticados. 703 milhões de reais, o maior investimento da história alviverde, pode resultar num ano sem nenhum título, algo que ainda não havia acontecido desde o início da era Abel Ferreira. Para você, quem são os culpados? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau.